Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar um pouquinho para ver quem tá entrando. Vou colocar um filtro. Oi, Débora. Vamos ver quem mais vai entrar. Esperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui se coloquei a função não perturbar aqui. Oi. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o filme da Mulher Maravilha. Tu já assistiu, Débora, esse filme? Quem já assistiu esse filme? Tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Responde pra mim. Porque ainda não viu? Tá. Porque eu coloquei um filtro e aí eu não sei se a imagem vai direitinho, assim, se a voz tá indo direitinho. Tá, ok. Então eu vou começar, esperar o pessoal ir entrando. E então o convite que eu fiz para vocês hoje para vir bater um papo comigo sobre esse filme, então, né, da Mulher Maravilha. Porque ontem eu recebi um convite. Ontem eu recebi um convite da minha filha pra gente assistir esse filme. Só que era em torno de 11h30, meio-dia. Aí ela veio me convidar, né? Mãe, vamos assistir um filme da Mulher Maravilha. Eu disse, mas agora, Rafa, né? 11h30, meio-dia. Né? Pensando assim, meu diálogo interno veio falar assim, mas isso na hora de assistir filme, né? Pleno dia de semana, assim, tu vai parar meio-dia, 11h30 pra assistir um filme. Mas ao mesmo tempo que veio essa conversinha comigo mesma, né? Veio também o meu questionamento sobre por que não? Por que não parar e olhar um filme com a minha filha? Né? Aceitar esse convite dela. Porque isso foi algo que eu busquei durante muito tempo na minha vida. Ter mais tempo para estar com os meus filhos, para poder parar 11h30, meio-dia e assistir um filme, né, sem culpa. Então, quando eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhava o dia todo, eu queria ter tempo para almoçar com os meus filhos, para levar na escola, para buscar na escola. E eu não tinha esse tempo. E então, por que não aceitar esse convite, né, da minha filha, se isso foi algo que eu busquei? Se eu busquei, como é que eu vou dizer não? Porque eu tô sem tempo? Porque eu tenho outras coisas pra fazer? Ah, eu tinha várias coisas pra fazer ontem. Mas aí o que a minha filha me disse? Porque muitas vezes os nossos filhos, né, nos falam coisas assim pra gente se conhecer cada vez mais. Então, Oi, Metamorfose Turismo. Oi. Então, os nossos filhos vêm para nos ensinar muitas coisas, né? E nos mostrar e nos cobrar aquilo que a gente fala. Porque eu falo muito isso, porque eu não trabalho fora, vamos dizer assim, né? Não sou funcionária, por quê? Porque eu quero ter mais tempo para os meus filhos, quero estar mais presente, quero acompanhar mais de perto. E aí, no momento que eu tenho a oportunidade que a minha filha pede pra eu assistir um filme com ela, meio-dia, eu vou dizer que não, que eu tô sem tempo. Mas então eu escolhi. Ontem, naquele momento, eu escolhi estar com ela e assistir esse filme. E ela mesma me disse, né? Ela disse, mãe, depois que eu tenho certeza que tu vai gostar desse filme
e depois tu pode fazer uma live. Pensa no lado positivo, né? Tu tem as tuas coisas pra fazer, mas isso, pensa no lado, ela me falando isso, pensa no lado positivo, que depois tu pode gravar uma live e falar sobre o filme. E eu, tá, então vamos assistir, depois eu vou fazer a live sobre os insights, assim, do filme. E realmente, oi Thaís, e realmente eu tive muitos insights, assim, muitas ideias, né, vendo o filme. E assim como a gente tem vendo filme, lendo livros, né, a todo instante, assim, a gente pode enxergar o lado positivo das coisas e aprender com aquilo que acontece, com os acontecimentos e com as pessoas também, né. Basta a gente ter esse olhar, né, querer ter esse olhar para as coisas que acontecem com a gente, não olhar, não focar só no problema, não olhar só para o negativo, pensar no positivo, pensar na solução, né, em aprender com tudo que nos acontece, com as pessoas. Então eu anotei aqui algumas coisas, várias coisas na verdade. Oi, Suzana! Oi! Então eu anotei vários insights, assim, vários pensamentos que eu tive sobre esse filme da Mulher Maravilha. Claro que o que eu vou falar aqui, eu não sei se todos vocês que estão aqui olharam o filme, já assistiram o filme, mas então eu penso que eu vou falar então o que eu acredito, né? As minhas ideias sobre o filme, assim, a minha visão. Então, não quer dizer que seja a verdade, né? É os meus pensamentos de hoje, né? Sobre algumas coisas ali que eu quero comentar com vocês sobre esse filme. Então, desculpa o spoiler, se eu der algum spoiler aqui pra quem não viu o filme, mas eu indico muito que assistam, tá? Homens, mulheres, todos, tá? O filme fala muito... Oi, Ivan! O filme fala muito sobre vários assuntos, né? A gente pode analisar sobre vários aspectos, sobre vários pontos, assim. Mas fala muito do empoderamento feminino, né? Da mulher. Então... Oi, Lilian! Que bom que vocês estão aqui. Ai, tô tão feliz. É tão bom dividir, assim, com vocês. Espero que vocês comentem bastante, tá? Já assisti várias vezes a Thaís. É a primeira vez que eu assisto. Ontem a minha filha que veio dizer, mãe, tenho certeza que tu vai adorar. E eu, tá, vamos assistir. E amei. Então, assim, eu vou da Mulher Maravilha, Lilian. Filme da Mulher Maravilha. Ontem a Rafa me convidou. Era 11h30, meio-dia. E eu pensei, não vou assistir, né? No meio do dia, né? Tem um monte de coisa pra fazer. Eu vou sim. Porque isso é uma coisa que eu busquei na minha vida. Ter mais tempo pros meus filhos. Por que eu não vou fazer isso, né? Vou aproveitar. E ela me disse, mãe, eu tenho certeza que tu vai adorar. E vê o lado positivo das coisas, né? Depois tu faz uma live sobre isso. Ela me disse. Então, tô fazendo aqui o que ela me falou. Então, eu quero falar do resumo. Um resumo rapidinho, assim, do filme, tá? Que que legal, não vi, vou ver. Isso, ver. Desculpa qualquer spoiler que eu dei agora, tá? Mas assiste de qualquer forma. Então, resumo. Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve se acidenta e cai em uma praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra. Que legal, né? Descobrir a sua missão. A sua essência, na verdade, pelo que eu vejo, assim, ela já sabia da missão e da essência dela. Mas é bom, né? O que vocês acham disso, assim? Como é bom a gente viver para cumprir uma missão com propósito, né? Sabendo, tendo objetivos e
sabendo assim o que fala, né? O que o nosso coração fala, aquele sentimento assim que vem lá do fundo. Então, no filme demonstra muito isso, né? Que ela, desde pequena, desde criança ali, ela já sabia da missão. Ela sabia a missão que ela tinha para cumprir. Só que ela não sabia tudo que ela ia encontrar, né? No caminho. Então, como eu falei ali no post, no feed que eu postei hoje, que é um filme sobre coragem, compaixão, dor, ódio, guerra, paz, mas principalmente sobre o amor. Ela fala, né, a Mulher Maravilha fala muito do amor. E aí a gente pode falar um pouquinho o que é o amor, né? Será que o amor é só... Como vocês definiriam o amor? Olha que difícil, né? Definir o que é o amor. Eu sou mãe, né? Muitas de vocês aqui são mães. Então a gente pode, né, de repente pensar assim, amor, é o amor que eu tenho pelos meus filhos, né? Eu sou uma mulher realizada quando eu tô bem com os meus filhos. Ou, é o amor pelo meu marido, né? Então, será que o amor... Claro que é difícil definir o amor, mas eu acredito que o amor começa pelo amor próprio, né? O amor próprio, porque pra gente amar os outros, seja quem for, os filhos, marido, colegas de trabalho, as pessoas que a gente se relaciona, a gente tem que amar a gente mesmo, né? Porque eu acredito nisso, que aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente vai ver no outro, é aquilo que a gente vai conseguir dar pro outro. Claro que a gente não tá sempre 100%, nunca vai estar sempre 100%, mas o amor próprio, eu acredito que seja o amor principal, assim, o amor que é desse amor que parte, né? Que parte tudo, assim. Então, parte do amor próprio. Então, o amor próprio, amor ao planeta, amor ao outro, né? Então, consequentemente, depois que a gente percebe, a gente sente esse amor próprio, que a gente gosta do que a gente honra quem a gente tem orgulho de quem a gente é. E não pensar só nos nossos erros. Claro que nós temos, mas é aprender com os nossos erros, a enxergar que a gente fez o melhor que a gente podia. Então, que eu queria falar também sobre o filme, que o amor também dói. O amor não é só amor. O amor, muitas vezes, ele é dor. Só que a gente não deve ficar refém dessa dor, né? Isso tem muito a ver com o filme. Porque a gente não deve ficar refém da dor. A gente pode transformar, né, a dor em amor. O problema na solução. Por exemplo, né, como eu estava comentando para vocês, que o meu trabalho, um momento da minha vida, o meu trabalho, quando eu era funcionária, que eu trabalhava o dia todo, que eu queria ter mais tempo para estar com os meus filhos, naquele momento era uma dor para mim, estar longe deles, não poder participar tanto como eu gostaria da vida deles. Então, aquela dor, eu enxerguei, né? Eu percebi que aquilo me doía, então eu olhei para a dor, eu olhei para o problema e busquei uma solução. Não foi rápido, não foi fácil, mas eu busquei uma solução. E hoje eu posso dizer, né? Hoje, a vida que eu tenho hoje, que eu consegui transformar a minha dor em amor. Ontem, era 11h30, eu estava assistindo um filme que a minha filha pediu para eu assistir com ela. Então, eu transformei, eu superei. Eu transformei a minha dor, o meu problema, em solução. E isso a gente pode pensar em vários aspectos da nossa vida, né? Eu vejo muitos momentos de superação na minha vida. Vocês enxergam as superações que vocês tiveram na vida de vocês? Podem me respondendo aí, falando, debatendo, vamos conversar. Então, vocês enxergam as superações que vocês tiveram na vida de vocês, assim, as dores que vocês
tinham, vocês transformaram em amor, os problemas que vocês transformaram em solução. Às vezes a gente não percebe, né? Sim, Van. E isso é muito importante, né? A gente, várias, né? Eu também, assim, e isso é muito bom, sabe? A gente perceber que a gente é capaz, confiar na gente, acreditar na gente, né? Que a gente é poderosa. Vocês acreditam? Eu fiz essa pergunta hoje, né? Vocês acreditam que são mulheres maravilha? Claro que tem momentos que a gente, pode ser que a gente não se sinta assim, mas... Oi, moda essencial. Claro que tem momentos que a gente tem vulnerabilidade, é importante a gente aceitar isso, que a gente vai ter problemas, vai ter conflitos, mas não focar na dor, não focar no problema, enxergar, perceber o problema, a dor, mas transformar, querer, né? Querer transformar. A Suzana disse, todos temos superpoderes. Eu concordo. E eu não concordava, muitas vezes eu pensei diferente, mas hoje eu concordo. Eu também acredito. Eu acredito hoje que eu sou uma mulher maravilha. Eu postei ali também várias fotos minhas, né? Fiz uma montagem, assim, com vários momentos, assim, da minha vida. Quando eu me formei, que a Rafa, minha primeira filha, né? Hoje ela tem 15 anos. Eu tive ela com 23 anos. Então, ela nasceu no meio do meu último semestre da faculdade. Então, foi uma mega superação minha, assim, né? Eu fazia o trabalho da faculdade de ler monografia, eu botava o note no colo e amamentava ela ao mesmo tempo. Então, foi uma superação, de verdade, assim, porque eu queria. Eu queria provar pra mim mesma que eu era capaz, que eu conseguia. E eu consegui. Por isso, somos únicos. É verdade. Cada um tem o seu, vamos dizer assim... Nós somos seres únicos, né? Cada um tem o seu poder e basta a gente enxergar isso, né? E descobrir e entender e aceitar, porque muitas vezes a gente não aceita. A gente fica focando no problema. Então vamos dar andamento aqui nas coisas que eu anotei sobre o filme. Porque antes, quando eu tava fazendo as anotações aqui pra falar com vocês... Eu fico pensando, né, várias coisas, tem tanta coisa, tem tanto pra gente filosofar sobre esse filme, e eu sou apaixonada, né, por autoconhecimento, por refletir sobre a vida, né, então, mas eu quero focar naquilo que eu anotei aqui pra vocês. Tá, então, no começo do filme, tem uma frase que a Diana, né, que a Mulher Maravilha fala, que ela diz assim, ó: eu já quis salvar o mundo, este lugar tão lindo, mas eu era inocente naquela época. Essa terra de magia e maravilhas é digna de toda admiração. Mas quando nos aproximamos, percebemos a escuridão que a consome por dentro. E a humanidade... Dela dá uma risadinha assim, né? A humanidade é uma história totalmente à parte. O que fazem no momento da verdade é mais difícil do que se pensa. Eu acredito que quando ela fala sobre a verdade, ela tá falando sobre os nossos momentos de escolhas, né? Porque quando a gente tem que escolher, tomar uma decisão, claro que a todo momento a gente está tomando decisões, está tendo escolhas na nossa vida. Só que muitas escolhas que a gente tem, elas são inconscientes. A gente vai agindo no automático e não percebe que a gente está agindo no automático, que está tendo escolhas que de repente não são escolhas que a gente realmente quer, aquilo que o nosso coração está dizendo para fazer. Então, quanto mais a gente perceber que escolhas a gente está tomando, que decisões a gente está tomando, as nossas escolhas são baseadas em quê? Na nossa essência, naquilo que fala, que o nosso coração está falando? Então, são coisas para a gente refletir. E então, entender também que as nossas escolhas têm consequências.
né? Então pensar quando a gente for escolher, que consequências as nossas escolhas vão ter. Então, o que mais que fala ali no filme, né? Depois, por exemplo, sair da zona de conforto. A Diana sai da zona de conforto porque elas vivem numa ilha, né? Como se fosse um mundo à parte, assim, que o mundo real, essa ilha que elas vivem lá é tipo uma ilha mágica, assim, que não aparece para os seres humanos, né? É como se fosse escondida, assim. Então, a Mulher Maravilha, ela decide sair da zona de conforto desde quando ela era criança. Ela já sabia, assim, da missão, que ela queria lutar, que ela queria batalhar. Ela já tinha isso dentro dela. Só que a mãe dela não queria que ela saísse de lá. A mãe dela queria proteger. Queria que ela ficasse lá. Não queria que ela fosse lutar, né? Cumprir essa missão, porque ela tinha medo, né? A mãe dela tinha medo que ela não voltasse, que ela morresse quando fosse batalhar. Mas ela queria. A missão dela, o propósito dela é muito grande. E ela então saiu da zona de conforto. E então o que eu escrevi ali para vocês, né, no feed, sair da zona de conforto é um bom caminho a se seguir. Mesmo que isso desagrade as pessoas que mais amamos, pois um dia elas entenderão que estávamos vivendo e lutando pela nossa missão, pela nossa essência. Então, como mostra ali no filme, né, nesse filme, ela decidiu ir lutar, ir batalhar e cumprir a missão, o propósito de vida dela. Mesmo que a mãe dela, no caso, não quisesse, né? Porque a mãe dela queria proteger. Mas e se ela ficasse? E se ela não cumprisse a missão, né? Se ela não seguisse o propósito que estava tocando no coração dela, como seria a vida dela, né? Como seria a nossa vida se a gente não cumprisse a nossa missão? Hoje, eu acredito que eu tô cumprindo a minha missão, estar aqui falando, dialogando com vocês, falando sobre as mulheres, sobre empoderamento, sobre acreditar nos nossos sonhos, na nossa missão, batalhar, lutar por aquilo que a gente acredita, aquilo que tá na nossa alma, assim, no nosso coração. Eu tô fazendo isso. E então, desde criança, ela queria, a Diana queria aprender a combater, a cumprir o papel dela, né? Que era de enfrentar o Ares, que era o deus da guerra, no dia que ele voltasse, né? E a mãe dela não queria. E aí tem uma hora do filme que até a Rafa, minha filha, disse, ai, como é que ela disse? Que ela não gostou, assim, do jeito que a mãe falou com ela, com a Diana, né? Foi no momento, assim, que a Mulher Maravilha decidiu partir pra ir lutar com o Steve, né? E aí a mãe da Mulher Maravilha diz assim pra ela: você sempre foi o meu maior amor. Hoje você é a minha maior dor. A mãe dela fala isso pra ela. E a Rafa disse: ai, não gostei do que a mãe dela disse pra ela. Mas eu conversei com a Rafa, né? E eu entendo isso que a mãe da Mulher Maravilha disse pra ela. Porque o amor também é dor, né? Eu já senti dor por amar tanto. Mas é uma dor de proteção, né? A mãe da Mulher Maravilha, ela tava sentindo dor porque deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ela tava sentindo dor porque ela queria proteger, ela queria deixar a filha dela ali naquela zona de conforto, naquela ilha protegida, né? Então, ela não queria que ela fosse passar perigo, correr riscos, né? Mas ela tinha a missão dela. Então, o amor também dói. Em alguns momentos, o amor dói, mas a gente não deve ficar refém dessa dor. E compreender, né, que as pessoas querem a nossa proteção, querem o melhor, mas a gente
tem que ter a nossa força para cumprir a nossa missão, que muitas vezes não é fácil. Pelo mundo da educação entrou. Oi? Educação, né? Educação que é tão importante na nossa vida. Eu sou pedagoga, eu acredito, meu pai também é professor, né, de educação física, então meu pai me ensinou muito a entender e entender que a educação é a base de tudo. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, quando o Steve fala para a Mulher Maravilha, tem um momento que ele fala assim para ela, que é o namorado ali, né, vamos dizer, o crush dela, que ele diz assim para ela, eu não posso deixá-la fazer isso. Tem um momento do filme que ele diz, eu não posso deixá-la fazer isso. Como se fosse a mãe dela também, né? A mãe dela disse, não vai lutar, não vai batalhar. Oi, Marina. E o Steve então fala, agora não é o momento mais da mãe falar, agora é o momento do marido ali, do namorado, né? Falar pra ela, eu não posso deixá-la fazer isso. Mas o que ele queria? Ele queria proteger, ele tava cuidando dela, né? Ele queria proteger ela de alguma forma, de algum perigo, de algum risco. Mas olha a resposta dela. Não cabe a você decidir o que faço. Show, hein? Falar isso, né? A gente se empoderar, assim, saber da nossa missão, da nossa essência, daquilo que o nosso coração fala que é tão forte e falar, seja para quem for, para os pais, para o marido, para os filhos, no trabalho, para quem for, ter a coragem de seguir a nossa missão e falar isso, ó. Não cabe a você decidir o que eu faço. Cabe a mim. Eu vou tomar as escolhas, eu vou tomar as rédeas da minha vida, né? Porque quando a gente enxerga a nossa missão, a nossa essência, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Eu acredito nisso. E hoje eu tô seguindo a minha missão. Tô aqui com vocês, dividindo, né, aprendizados, refletindo sobre a nossa vida. Que mais? O amor não se resume ao amor de uma mulher por um homem. Yara, oi Yara. Então, a gente falou um pouquinho, né, no início sobre o amor. O que é o amor? O amor não se resume só ao amor de uma mulher por um homem. Não se resume nem o amor de uma mãe pelos filhos. O amor é muito maior que isso. E esses dias, eu não sei se foi numa live que eu ouvi alguém falando que era uma mãe falando que os meus filhos são tudo para mim. Os meus filhos são a minha vida. Quando eu ouvi essa mãe falando isso, meus filhos são tudo para mim. Os meus filhos são a minha vida. Nesse momento que eu vivo hoje, eu entendi que não é bom a gente pensar assim. Por quê? Porque senão a nossa vida então é só a nossa maternidade? Ou a nossa vida é só o nosso casamento? Ou a nossa vida é só o nosso trabalho? A nossa vida não é uma coisa só. Nós somos parte de várias, né? Nós temos vários papéis na nossa vida. Então vamos pensar no papel de mãe, tá? Os meus filhos são tudo pra mim. Os meus filhos são a minha vida. Imagina essa frase. E quando os filhos saírem de casa? Quando os filhos seguirem a vida deles, né? Forem jovens, adultos e seguirem a vida deles, não estiver mais dependentes da gente. Também penso assim, né, Vã? Porque se os meus filhos forem tudo pra mim, e quando eles saírem de casa, então minha vida, o que vai ser da minha vida? Ou, por exemplo, eu falar que o meu marido é o meu amor, meu marido é a minha vida, meu marido é tudo pra mim. Ou meu namorado, ou meu companheiro.
Se a gente pensar isso, e quando acabar o relacionamento, quando ou se acabar, né? Se um dia acabar, vai acabar a tua vida? Porque os teus filhos saíram de casa, porque acabou com o teu relacionamento, acabou a tua vida. Então é uma coisa pra gente pensar. A Van disse, este pensamento é a herança do romantismo. Então, né, a gente... Claro, quando a gente tá apaixonada, no início, de repente, do relacionamento, logo que a gente é mãe, eu pensava isso. Em vários momentos eu pensei isso. De verdade, assim, quando eu vi esses dias, essa mãe falando isso, que eu vi que eu tô pensando diferente. Mas eu pensava assim, eu vivo pelos meus filhos. Minha filha, meu filho, eles são tudo pra mim. Eles... Hoje, o que eu penso? Já pensou assim também, né, Débora? A Suzana. É por isso que muitas pessoas se frustram, pois investem suas vidas em outras, né? E vai dizer, a gente não para pra pensar nisso. A gente pensa, é besteira pensar nisso. Claro que a vida do outro não é minha vida. Mas isso a gente tá falando da boca pra fora. A gente não para realmente pra refletir sobre isso, sobre as coisas que a gente fala. Os meus filhos são a minha vida, são tudo pra mim. Meu relacionamento é tudo pra mim. A gente tem que, em primeiro lugar, ter o amor próprio, né? Claro que por muito tempo os nossos filhos vão ser a nossa prioridade quando eles são pequenos, de repente bebê que realmente precisa, ali depende da gente, né? Quando são bebês, é 100%. Oi, Lê, que bom que tu tá aqui. Então... Mas quando eles vão crescendo, isso é outra coisa também que eu tive e vou dizer que eu ainda tenho dificuldade, que é de entender, de fazer com que os meus filhos tenham mais autonomia. Porque, por um lado, assim, eu sei que é inconsciente. Oi, Lê, eu sei que é inconsciente muitas coisas, assim, que eu quero, assim... fazer as coisas pra eles, sabe? Eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho, assim, morando com eles, estando junto com eles. E eu tenho uma certa dificuldade, assim, isso é algo que eu ainda tenho que trabalhar, né? Que melhorar, de dar mais autonomia pra eles, assim, de fazer eles cuidarem deles mesmos, sabe? Mas eu sou muito presa ainda nesse amor, assim, que na verdade... pode se transformar em dor, né? No momento que eles saírem de casa. A minha filha, esses tempos, eu acho que foi uns meses atrás, ela me fez essa pergunta. Ela disse, mãe, o que vai ser, né, de ti quando... Imagina quando eu sair de casa, quando o Mano sair de casa. Olha a preocupação dela, né? E ela me fez essa pergunta. Deixa eu ver o que a avó falou. Quando me separei, deixei meu filho em outro estado. Ele optou ficar com o pai. Eu pensei em abrir mão das minhas escolhas por ele, mas segui em frente. Olha só que depoimento, né? Agora, como voltei com o ex, voltamos a morar junto. Tu voltou com o pai do teu filho? Que legal, que bom que tu tá feliz então, né? Eu acompanho o Insta da Van, conheci ela pelo Instagram e amo, indico pra você seguir o Insta dela, da Lê também, Fortes Lê, que a Lê foi minha colega quando a gente fez a formação em Kids Coaching, e a Van voltou. Que legal, Van, que bom saber disso, assim. Mas que escolha, né, que decisão difícil, assim. Mas que bom que tu tá bem, que tu tá feliz. E é isso, né? São escolhas, A gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Então vamos voltar aqui. Deixa eu falar com vocês o que mais que eu tinha anotado. Então a gente parou naquele momento, né? Que o Steve disse que não podia, o namorado dela disse pra ela, não posso deixar tu fazer isso. E ela disse, não cabe a você decidir o que eu faço. Claro, tudo é a questão, eu fiz uma live também sobre a comunicação. A Marina, não sei se ela tá aqui ainda, mas a Marina também, eu vi um vídeo dela também falando sobre a nossa comunicação com os outros. Né? No momento que a Mulher Maravilha fala assim pra ele, não cabe a você decidir o que eu faço.
ela poderia falar isso de várias maneiras, né? Por exemplo, quando o marido, ou a mãe, ou o filho fala alguma coisa pra gente, assim, querendo mandar na gente, ou coordenar o que a gente fala, eu poderia responder assim, né? Não cabe a ti decidir o que eu faço. Quem tu pensa que é pra dizer o que eu vou fazer? Né? Poderia falar assim. Poderia falar, não cabe a ti decidir o que eu faço. Mais séria. Ou não cabe a ti decidir o que eu faço, né? Se colocando assim, não cabe, realmente não cabe, explicando o meu ponto de vista, sem brigar, sem discutir, né? Com respeito ao outro. Então, essa forma de se comunicar, de que forma eu falo, falo com os outros, de que forma eu me comunico, de que forma eu quero passar a minha mensagem. É importante a gente perceber como a gente está falando com o outro. E muitas vezes o não verbal, né? Às vezes o que a gente fala é diferente daquilo que a gente está demonstrando. Então, perceber como a gente está se comunicando. Oi, Jean. Tudo bom? Então, a gente estava falando também que o amor não se resume, né? Só o amor de uma mulher por um homem, nem o amor de uma mãe para os filhos, que o amor é muito maior. Começa no amor próprio. Amor a quem te deu a vida. A gente ama, a gente honra, a gente respeita, a gente agradece a quem nos deu a vida, aos nossos pais. A gente também o amor à família, o amor e o respeito aos professores, né? No filme da Mulher Maravilha, a professora da Diana é a tia dela, que ensina ela a lutar, a tia dela que ensina ela que treina, né? É a treinadora dela. Então, esse amor, né? O amor, então, pra gente pensar o amor além do amor próprio, o amor com todas as outras pessoas que a gente se relaciona. O amor é a base, né, de tudo. Então, o amor aos colegas de trabalho, o amor à sociedade, o amor ao marido, o amor aos filhos. Então, eu tenho uma pergunta. Você se considera uma fonte de amor? Tu te considera hoje uma fonte de amor? Para pensar. O que mais que eu tinha anotado aqui para falar com vocês? Amar ao outro não significa fazer aquilo que o outro quer. Não significa fazer simplesmente aquilo que o outro quer. É ser a tua essência, aquilo que teu coração disser. Que, em muitas vezes, pode ser fazer, né? Às vezes o meu coração vai dizer para eu fazer aquilo que o meu filho, que a minha filha precisa, aquilo que o meu marido deseja, aquilo que o meu marido quer, aquilo que os meus pais querem. Mas se aquilo, se tiver uma concordância com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, com a minha essência. Então, não quer dizer também, eu não vou fazer mais nada que os outros querem. Eu só vou viver no meu mundinho. Também não é assim, é um equilíbrio, né? A busca de um equilíbrio. Porque uma relação, seja ela com o marido, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, é uma relação de mais de uma pessoa, né? Então, às vezes também, claro que ceder também é importante, fazer, né? Em algum momento a gente vai ceder numa relação, vai fazer aquilo que o outro quer, mas em nenhum momento fazendo algo que a gente não acredite que aquilo seja o melhor. Entende? E isso é claro que é complexo e é profundo isso que eu tô falando. Mas, deixa eu ver o que a Suzana disse. Acho que o amor não é algo acabado. Por isso não somos fonte de amor. Ele se constrói todos os dias em todas as situações. Deixa eu pensar. Tu acha então que nós não somos fontes de amor porque ele se constrói todos os dias?
Pode ser, claro, são visões, né? A gente tem visões, assim, mas eu entendo isso que tu disse e concordo que vê se a gente tá pensando a mesma coisa, né? Que a gente não vai ser a todo momento fonte de amor, é isso que tu quer dizer? Que a gente não é a todo momento fonte de amor, mas dá pra refletir bem sobre isso, assim. Porque, sabe por quê? Que eu quero refletir contigo, com você sobre isso? Porque tem um pressuposto, uma base da programação neurolinguística que fala assim, que todas as nossas escolhas, todo comportamento possui uma intenção positiva. Isso, né, é baseado em estudos e tal. Então, todo comportamento possui uma intenção positiva. A gente nunca faz para errar. A gente nunca faz pensando em errar. A gente faz pensando em acertar. Então, será que a gente não é sempre fonte de amor? Porque, vamos pensar, tá? Mesmo se uma pessoa pensa e faz algo de errado, vamos dizer assim, que a gente pensa que é errado, né? Porque é o nosso julgamento. Vamos pensar numa situação bem crítica, assim, bem terrível para exemplificar, né? Uma pessoa matar a outra, tá? Pô, eu acho, né? Eu acredito que isso seja errado pelas leis da onde a gente vive, né? No Brasil isso é errado, vai ter consequências, né? Tomara que tenha consequências, porque às vezes não tem. Mas aquela pessoa que decidiu e quis matar o outro, ela tinha uma intenção positiva. Ela aprendeu em algum momento na vida dela a ser assim. E vamos pensar assim que, né, o que eu penso que é uma pena, que é triste, por um lado, assim, de ver que a pessoa tá tomando essas decisões que podem ser inconscientes, né, baseadas em coisas que ela aprendeu na vida dela. Em algum momento ela teve um trauma, ela teve um aprendizado ruim na vida dela e ela tá passando isso adiante, porque ela não tá percebendo, ela não tá enxergando a essência dela. Porque se ela tivesse enxergando a essência dela, aquilo que tá lá no fundo do coração, ela não faria. Eu acredito, tá? Que quando a pessoa enxerga dentro dela aquilo que tá lá no fundo do coração, ela não faria maldade. Pode ser que eu esteja errada, né? Pode ser que... Mas é um pensamento meu, assim. Eu acredito muito na paz, no amor. Eu acredito que nós somos seres de luz, seres do bem. Eu acredito nisso. E é por isso que eu trabalho hoje, assim, para cada vez mais tentar fazer com que as pessoas enxerguem a sua alma, a sua essência, o seu coração. Porque eu acredito que quando acontecer isso, quando a gente olhar para dentro, fechar os olhos e olhar para dentro, se conectar com o Deus, com a natureza, com esse algo maior que tá dentro da gente. Nós somos parte de um todo, nós somos parte de algo maior. Só que essa força que muitas vezes a gente busca fora, ela tá dentro. Nós somos parte disso. Nós somos natureza, a gente faz parte. Só que o que acontece, né? Claro que eu não tenho aqui explicação e acredito que nunca vou ter assim explicação para isso que eu falo, assim, que eu posto, que eu falo nas lives, né? São coisas que eu acredito
que são coisas que hoje eu acredito, mas nem sempre eu pensei assim. E eu não quero, não, eu acredito que não vai ser sempre que eu vou pensar assim também no futuro. Eu me dou o direito de ser vulnerável, de ser flexível, de estar cada vez estudando mais e aprendendo mais, e entendendo mais, né, sobre a vida, sobre as pessoas. Mas hoje eu tenho essa crença, é uma crença, assim, né, de que no fundo nós somos seres do bem, nós temos corações do bem. E o meu trabalho é para isso, para fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas, se empoderem, enxerguem o seu coração, a sua missão. Porque no momento que cada um fizer isso, eu acredito que o mundo vai ser um mundo de paz, de mais tranquilidade, de mais equilíbrio, de mais amor. O que mais que eu queria falar para vocês? Eu amo, né? Eu amo falar sobre essas coisas assim, sobre o autoconhecimento, sobre relacionamentos, sobre paz, sobre amor. Então, esse é meu trabalho hoje. Eu gravo essas lives para isso, para divulgar também o meu trabalho. Oi, Yara, gratidão. Eu que agradeço pela participação de vocês estarem aqui comigo. A Suzana, eu acho que o mal existe, não podemos negar, mas podemos sim melhorar. Eu compreendo e eu entendo a tua opinião. Eu, como é que eu posso dizer assim? Eu sou solidária com o teu pensamento. Mas eu não sei ainda, sabe? Pode ser que eu mude em algum momento essa minha opinião, assim, que todas as pessoas são pessoas, no fundo são pessoas do bem. Claro que se eu ver uma pessoa fazendo uma injustiça, cometendo algo, né, com uma criança, seja lá com quem for, né, fazendo uma maldade, assim, que eu considere uma maldade, é horrível, é terrível, né, eu pensar existir isso, né? Por isso que eu trabalho com isso hoje. Eu enxergo as injustiças, mas eu acredito que no fundo as pessoas são pessoas do bem, que as pessoas são seres do bem. Eu não sei se isso pode ser uma ingenuidade minha. Pode ser que eu mude de opinião um dia, mas eu acredito que a gente faz querendo acertar. Só que às vezes a gente aprendeu de uma forma errada, vamos dizer assim, né? Mas eu compreendo a tua opinião. A Yara disse: mulheres curadas curam outras mulheres. Que legal, né? Eu acredito nisso também. Vamos dizer assim, eu já passei por vários momentos, né? Como eu falei lá no início, por várias superações na minha vida. E eu enxergo esses momentos como superação. Às vezes a gente não enxerga. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na live, que não é uma live para 100, para 1000, para 1 milhão de pessoas. Nesse momento aqui, pelo que eu vejo, tem 6 pessoas. 7 agora. Oi, Fabi! Oi, que saudade! A Fabi se formou comigo na Pedagogia Multimeios e Informática Educativa, na PUC. A Fabi foi uma que me ajudou muito, num momento muito especial, assim, da minha vida. Ela é prof, né, de escola, me convidou para fazer uma palestra. Foi a primeira palestra que eu dei para bastante gente, assim. Tinha, acho que uns 40 alunos, né, Fabi? Numa escola que ela trabalhava. E eu dei a palestra sobre motivação para o autoconhecimento. Foi muito legal.
Obrigada, Fabi. Sempre vou te agradecer por essa oportunidade. E então, como a Yara disse, né, mulheres curadas curam outras mulheres. Eu já me curei de muitas coisas, né? Eu fui aprofundar o meu autoconhecimento, eu fiz meditação, eu fiz a programação neurolinguística, eu fiz um curso de comunicação generativa, eu fiz a formação de Kids Coaching, além da pedagogia, além da maternidade que me transforma, além do meu casamento que me transforma, né? A nossa vida nos transforma, a gente está aprendendo o tempo todo. Só que às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não enxerga a nossa vida, os momentos como aprendizados. Mas quando a gente começa a perceber, começa a mudar, começa a transformar. A gente começa a ser mais grato por aquilo que a gente tem, pelas coisas, né? Pela nossa vida. Ser grata pela vida. A gente tá aqui, tá respirando, né? Então, começar com o amor próprio, com a gratidão. Mas ser grato é diferente de ser acomodado e acomodada. Não quer dizer que a gente pode agradecer, deve, né? Agradecer por tudo que a gente tem pela nossa vida, mas não deixar que isso seja motivo de acomodação. Ah, porque eu já conquistei. Ah, porque já tá bom. Ah, porque tá. Não quero mais nada. Não tenho mais objetivos, né? Porque esse momento deixa para quando a gente estiver lá no fim da vida, lá, né? Bem pra frente. Porque no momento que a gente não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, não tem mais missão, não tem mais propósito, que sentido vai ter? Por que eu vou levantar da minha cama? Né? Então, a gratidão é diferente de acomodação. Queiram mais, desejem mais, sonhem mais, e não só sonhem, realizem. Busquem se perceber aquilo que vocês querem mudar, aquilo que vocês querem fazer, que objetivos que vocês ainda querem atingir. Agradeça, mas tenha sonhos e realize. Com bons relacionamentos, né, com uma boa comunicação, passando uma mensagem daquilo que o teu coração tá dizendo para te fazer. Então, o meu coração bate mais forte. Oi, Heloísa! O meu coração bate mais forte quando, por exemplo, eu ouço o retorno das pessoas que eu atendi, né, dos atendimentos individuais que eu faço, que hoje são online. Quando eu vejo esses dias, ontem ou anteontem, eu vi as pessoas compartilhando as minhas postagens. Isso me deixa tão feliz, tão grata, porque me mostra que eu tô no caminho certo, que eu tô num caminho onde eu tô conseguindo tocar nos corações das pessoas. Porque no momento que alguém compartilha o que eu tô falando, que eu parei um tempo para construir, para refletir, né? Porque tudo que eu posto ali eu paro, eu reflito, eu penso, né? Se isso é a minha verdade hoje. Quando alguém compartilha isso, é tão bom, é tão especial para mim, porque me dá muita força para continuar. E quando alguém responde ali, me dá o feedback dos atendimentos que eu faço, né? Que melhorou a ansiedade, melhorou a insegurança. O amor próprio voltou, né? O amor próprio. Que mais? Que as pessoas me falam que encontraram um caminho, que organizaram as ideias, que estão pensando diferente, que, né, já voltaram a trabalhar, que estão mais tranquilas. É tanto retorno, imagina, né? A gente fazer um atendimento, assim, ajudar ou motivar de alguma forma as pessoas e elas responderem isso. É incrível, assim, sem palavras a gratidão que eu sinto. Por isso eu sei que eu tô cumprindo a minha missão hoje. E eu sempre digo que foi pelo querer dessas pessoas
porque eu só questionei, eu só fiz a pessoa refletir. Mas eu poderia falar qualquer coisa. Se vocês, né, ou se as pessoas que eu fiz atendimento, que eu tive um contato, se elas não quisessem, elas não iam mudar. Elas mudaram porque elas quiseram. Porque elas primeiro perceberam que precisavam mudar, quiseram mudar, buscaram ajuda, praticaram e viram, né, as mudanças, os benefícios daquilo que elas decidiram, do querer, né? Tudo parte do nosso querer. Então, um outro questionamento, tá, pra gente finalizar, porque tem pouco tempo agora pra gente finalizar sobre o filme. Que a Diana, né, a Mulher Maravilha, fala com o Steve, esse namorado dela ali, que depois de matar o deus da guerra, que ela, né, considerava ele o deus da guerra, ela diz, é bem forte, né, eu me emocionei nesse finalzinho, assim, que as pessoas, ela fica pasma, assim, porque quando ela mata o que ela acreditava ser o deus da guerra, ela acha que depois que ela matou ele, a guerra ia cessar naquele momento, né? E ela diz que as pessoas deveriam ter parado de lutar. Ela diz que as pessoas deveriam ter parado de lutar, porque acabou, eu matei o deus da guerra. Ele morreu. E o Steve diz, né? Talvez eles queiram isso. Talvez as pessoas não sejam sempre boas. Olha aí, ó, daí volta aquilo que a Suzana falou, né? Que, claro que isso é um filme, é algo que o autor de repente quis passar ali, é uma crença, né? Mas aí vai da crença de cada um, né? Eu entendo e eu também aceito que as pessoas não são sempre boas, mas naquilo que eu acredito. Eu vejo muita injustiça, eu vejo maldade. Né? Quando eu tava morando na praia ano passado, eu fui assaltada. O assaltante entrou dentro do meu carro, eu tava com a minha filha. E ele disse pra mim, vai, liga o carro e vai pra beira da praia lá. Ele dizendo pra eu ir pro escuro lá pra beira da praia e eu com a minha filha no carro. E aí, eu acho que aquela pessoa é boazinha, ou aquela pessoa é má, ou é o que aquela pessoa é. Eu hoje, refleti muito sobre isso. Mas eu não tenho ódio dele. Eu acredito que ele fez aquilo que ele podia fazer naquele momento, com o aprendizado que ele tinha. Ele aprendeu a ser um assaltante, né, um bandido. Ele aprendeu a ser isso em algum momento da vida dele. E eu espero que ele mude, que ele queira mudar. Que chegue um dia na vida dele que ele perceba que ele pode ser melhor, que quando ele ouvir a essência, o coração dele, ele vai se tornar uma pessoa melhor, que ele tem muito a evoluir, a crescer. Mas eu também não posso criar expectativas. Se eu ficar criando expectativa sobre o outro, em algum momento, eu vou me decepcionar. Porque eu tenho que esperar ter expectativas ao meu respeito. Eu tenho que mudar, eu tenho que evoluir, eu tenho que estudar para querer ser melhor. E a minha mudança vai impactar os outros, né? A partir da minha mudança, os outros vão perceber não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço. E aí, a partir disso, eu vou impactar as outras pessoas. Aí ela fala, né? O Steve diz, talvez eles queiram isso, talvez as pessoas não sejam sempre boas. E ela diz, né? Mas não pode ser, ela não quer acreditar naquilo. Matar crianças, ela fala. Será que os homens merecem esse Deus, né? Tá acabando, gente. Talvez não mereçamos mesmo. O que importa é no que acreditamos. Quais são as tuas crenças? No que tu acredita? E é isso que vai
fazer com que o nosso coração nos ajude. Um beijo.